Mas é difícil, né? Porque a gente tem vivido essa coisa de respostas rápidas, né? Às vezes você chegou até a comentar essa coisa nossa resposta às vezes tem que vir num tweet, tem que vir no não sei o quê. E, pô, às vezes você pega um desafio de abrir um livro de 1000 páginas. Eu vejo os livros de medicina da minha madrasta, vejo o livro de medicina da minha irmã. E falo, porra, pra ler isso daqui não tem um tweet, você não resume isso daqui. Não tem um resumo de como funciona o esqueleto, né? Ué, é que o costume também de leitura mudou, né? A gente lia no colégio Ilíada, Odisseia, né? Que são livros razoáveis, né? E a nossa Barça tinha 8 volumes de 1.500 páginas cada. E a gente ficava olhando aquilo, né? A questão é... pensa que... Eu acredito que hoje, por conta da demanda da tecnologia, a facilidade do contato e a quantidade de informação, existe uma ansiedade latente na sociedade. Exato. Tá? E uma sociedade latente é demonstrada à medida que você percebe que existe uma urgência não justificada por respostas de perguntas que não têm, às vezes, muita relevância. Alguém te manda uma mensagem pelo WhatsApp, 11h30 da noite, você já está dormindo, você, 5 minutos sem responder, a pessoa já manda embaixo um ponto de interrogação, como se, responde. Mas será que se essa pessoa tivesse que levantar para ligar no telefone discado, ela faria essa pergunta? Ou será que ela fez isso só porque o telefone celular dela está do lado do criado mudo? Então, essa ansiedade latente das pessoas faz com que, inclusive, o pensamento ele funcione de uma forma que não é uma forma, eu não diria saudável, porque não é essa expressão, mas é uma forma reativa. Você tem ideia de qual a velocidade que você pensa em números de palavras por minuto quando você está estressado, Edson? Na minha cabeça de pato Donald, Paulo, Sim. deve passar 1 bilhão de xingamento quando eu tô puto. Fácil. 1 bilhão não chega a ser, mas pensa assim, o número de palavras, por minuto. Sei lá, umas 100. São 1000 palavras por minuto. Caramba. Entendeu? Porque a gente fica fora de si quando a gente está nervoso, ansioso. E aí a gente acaba levando isso pro estudo. Só que o estudo ele é importante, ou a leitura ela é importante, porque ela faz o quê? Ela faz uma lentificação do seu pensamento. Por isso que quando eu tenho pacientes que têm dificuldade de acesso ao sono, né, a primeira coisa que eu pergunto para eles, antes de recomendar qualquer tipo de medicação ou tratamento é: você tem televisão no seu quarto? Você deixa o seu telefone do lado da sua cama? Você fica olhando rede social antes de dormir? Essa comunicação ela é mais próxima da ansiedade do que, na verdade, do que é a necessidade que a gente tem de se controlar numa fase antes do sono. Por que você pegar um livro te faz bem à noite? Porque quando você abre um livro e começa a ler, você obriga a tua mente a funcionar na velocidade da sua leitura. Então aquilo te desacelera e te coloca num ponto bom para dormir. Se você teve uma apreensão boa, você vai sonhar com aquilo que é a última coisa que você leu, de alguma forma. Porque é assim que as memórias processam no nosso cérebro, né? A gente junta tudo num lugar chamado hipocampo. Existe um processo chamado corticalização, onde essas memórias elas ascendem para os locais que são específicos das suas reservas. Então, música para um lugar, matemática para outro, conhecimento para outro, comportamento, sentimento. E, mais interessante, as memórias que têm links duplos. Então, por exemplo, o sujeito ele estava, antes da prova, olhando um determinado material, que ele estava nervoso e ele precisava decorar aquilo para a prova. Aquela ansiedade com que ele estuda aquilo faz com que ele guarde aquilo, não só numa área emocional, como numa área racional também. Então, tudo isso fica pulando o nosso hipocampo para, durante o sono, ser guardado. Só que se você não acalma esse processo, o que acontece? Você começa a ter uma disrupção da sua capacidade de dormir. Se você tem isso, você começa a não ter um processo de recuperação adequado, você não tem uma fixação de memória adequada. Pode ver que aquele dia que você foi assistir, por exemplo, 24 horas, eu viciei em 24 horas. Baita de uma série, Denunciidade também. Ou, exatamente, ou o Jack Bauer, ele ia morrer ou ia acabar o mundo. Então era uma alternância, né? Você assistiu o capítulo 1, Jack Bauer vai morrer, puta, tem que ver. Aí vai acabar o mundo, puta, ele tem que salvar o mundo. Aí o Jack Bauer vai morrer. Aí você assistiu já 8 episódios, já são 3h30 da manhã, você vai acordar às 5, já lascou. Você não consegue dormir de ansiedade, porque você não consegue, né, pensar que você vai dormir 1h30 só.
Então, a forma que você trata isso e a forma que a sociedade coloca a gente para funcionar, a gente tem poucos remédios. E um dos remédios é uma coisa que a gente não faz mais: estudar no livro. Forçar ao seu cérebro a desacelerar, que é um dos recursos mais importantes quando você se vê numa situação de emergência e você precisa tomar uma atitude que seja sadia e não rápida. Uma atitude que seja sábia e não simplesmente para marcar uma posição. É aquilo que o Daniel Kahneman, que é um cara que ganhou o Prêmio Nobel, ele trata num livro dele chamado Rápido e Devagar. Excelente livro. Excelente livro. Eu ganhei da minha madrasta, né? Quando... no momento que eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e eu reclamei para ela, falei, eu tenho dificuldade às vezes de tomar uma decisão. Ela falou, então, você não tem dificuldade de tomar decisão, você sabe que decisão você tem que tomar. A questão é, você tem dúvida se você toma rápido ou a lenta. E essa é a sabedoria que você precisa adquirir. E esse treinamento vem desse livro, que você desacelera para ler, compreender e aplicar, né?